crianças, vamos para mais uma videoaula. Hoje, quarta-feira, dia 4 do mês 11 de 2020. Estamos aí no mês de novembro, quase no finalzinho do ano, para terminarmos mais um ano letivo, né? Hoje nós temos uma aula de português e uma aula de história. Vocês terão uma atividade no livro de português e uma atividade de português na apostila, tá certo? De história vocês só vão fazer a atividade no livro, não tem na apostila hoje não, tá certo? Então vamos agradecer a Papai do Céu por mais esse dia e pedir a proteção divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia. Que tenhamos um dia abençoado com a vossa presença, com o vosso amor. Amém, amém? Livro de português na mesa de estudo de vocês. Página do livro 114. Página do livro 114. Então, vamos lá? Hoje, meus amores, nós iniciaremos um assunto novo. Na verdade, não é 114 não, é na página 113 que nós vamos iniciar. Gramática, artigo. Vocês vão fazer essa leitura, vão gravar a leitura e vão me enviar. Prestem atenção na minha leitura, tá certo? Para vocês lerem corretamente, respeitando os sinais de pontuação, tá certo? Então, gramática, artigo. Leia o resumo da história A Formiga e a Flor, de Celso Pontes. Então, aqui nós temos só um resumo. O resumo da história não é que está toda a história aqui, não. Eles fizeram um resumo, as partes principais aí da história. Então, vocês vão fazer essa leitura e vão me enviarem, tá certo? Quero uma leitura aí corretamente. Então, vamos lá. Certo dia, numa bela manhã de primavera, uma formiguinha operária saiu do formigueiro à procura de alimento. A formiga, que estava sendo avaliada por seus superiores, resolveu cortar uma linda e jovem flor para ser reconhecida pelo seu bom trabalho. A flor precisava encontrar um jeito de convencer a formiga a não destruí-la e, com a ajuda de uma simpática abelhinha e de suas amigas flores, tentou continuar colorindo os campos com sua beleza, exalando seu perfume e levando felicidade a todos que gostam de flores. Então, meus amores, essa história aí, A Formiga e a Flor, ela é mais longa. Ela é uma história bem mais comprida, bem maior. Aqui só foi um resumo. Se vocês quiserem ler essa história, procura aí no Google, tá certo? A história da formiga e a flor. O que eu quero que vocês observem aí nessa história, nesse resumo dessa história, resumo, como eu disse, é o quê? É as partes principais aí da história que eles fizeram. Pegaram aí um pouco da história e fizeram aqui, resumiram a história. Vocês vão observar essas letrinhas aí que estão em cores escuras, né? Aí fala de o quê? Fala que numa certa manhã de primavera, uma formiguinha operária, né, saiu do formigueiro à procura de alimento. Essa formiguinha estava aí numa linda primavera e procurando alimento. O que foi que aconteceu? A formiga estava sendo avaliada por seus superiores. Ela estava sendo avaliada. O que é avaliada? Os superiores da formiga, ou seja, pessoas que estavam aí observando a formiga para ver se ela estava fazendo o trabalho corretamente, tá certo? Aí o que foi que aconteceu, né? Ela resolveu cortar uma linda e jovem flor. Aquela linda flor que estava ali florescendo, a formiguinha resolveu cortar ela, né? Para ser reconhecida no trabalho, para os superiores dela dizer, ela é uma boa formiga, trabalha muito bem. Vamos colocá-la num cargo aí melhor. Vamos colocar ela para ser uma operária num cargo bem melhor. Aí ela resolveu cortar aquela linda flor. E o que aconteceu? A flor precisava encontrar um jeito de convencer a formiga a não destruí-la, a não cortá-la. E o que foi que aconteceu? Com a ajuda de uma simpática abelhinha, né? Que nós sabemos que as abelhinhas adoram cheirar
as flores, exalar aquele cheiro gostoso de flores, quando elas exalam aquele cheiro, conquista todo mundo, né? Então foi o que ela pediu, ajuda a abelhinha e suas amigas flores, né? Aí tentou continuar colorindo os campos, deixando aqueles campos mais coloridos, cheios de flores, para ver se a formiga mudava de ideia e não cortava ela, né? E ela exalando aquele cheiro, aquele perfume maravilhoso, né? De flores, né? E com sua beleza encantando a todos. Que foi o que aconteceu aí para ver se a formiga não cortava ela. Mas observem aí, meus amores, nessa pequena história, nesse resumo dessa história, essas palavrinhas que estão escritas de cor escura. Por exemplo, uma, uma e os. Então aí são os artigos. Nós temos os artigos definido e artigo indefinido. Artigo definido é o quê? A é o, a, os e as. Quando eu digo as flores, as abelhas, os campos. Quando eu digo o jardim, a abelha. Então aí nós temos artigo definido. Artigo definido é o, a, os e as. Tá certo? Então, eu fiz até um exemplo aqui, tá bom, crianças? Nós temos aqui um exemplo de uma formiga, a flor. Só que esse uma também é um artigo, como vocês viram aqui nesse resumo desse texto. Artigo indefinido. Os artigos indefinidos é o quê? É uma, uns e umas. Quando eu digo uma formiga, eu tenho um artigo indefinido. Quando eu digo umas formigas, eu tenho o artigo indefinido umas. Quando eu digo uns bichinhos, eu tenho um artigo uns. Quando eu digo a flor, eu tenho um artigo definido a. Ó, lembra dos artigos definido a? Indefinido é uma, uns e uns. Definido é o, a, os e as. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá para a nossa atividade da página 114. Vocês já aprenderam aí o que é artigo definido e artigo indefinido. Quais são os artigos definidos mesmo, que eu já esqueci? Artigo definido é o, a, os e as. E artigos indefinidos é o que mesmo? É uma, uns e umas. Correto, meus amores? Então, vamos lá para a atividade. O que é que vocês irão fazer aí nessa atividade da página 114? Vamos lá? Na página 114, vocês vão ler o que está escrito aí nessas tirinhas. Nós temos aí o quê? O mundo de Leloca. Então, vamos lá? Ufa! O supermercado estava muito cheio. A fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. E o que você trouxe para mim, mamãe? Vejam aí que nós temos aí duas minhocas, né, crianças? Aí o menino perguntou, a minhoquinha perguntou, o que você trouxe para mim, mamãe? Aí ela responde, comprei umas balas e um bolo de morango que me custaram os olhos da cara, ou seja, que estava caro, né? Aí, lá na frente temos mais, os olhinhos da mamãe. Devolva tudo, mamãe. Eu não quero que você fique sem os olhos. Quando ela disse aí que me custaram os olhos da cara, a minhoquinha bebê achou que ela tinha dado os olhos dela para pagar o bolo e as balas. Mas não, quando ela fala aí os olhos da cara, né? É para dizer que estava muito caro, que custaram os olhos da cara. E a bebê minhoquinha achou que ela tinha dado os olhos para pagar aí o bolo e as balas. Interessante. Então, o que é que vocês vão fazerem aí, meus amores, na letrinha A? O que a mãe de Leloca quis dizer com me custaram os olhos da cara? O que foi que quis dizer aí, meus amores? Vocês vão fazer aí o quê?
Ela quis dizer o quê quando ela disse que me custaram os olhos da cara? Você vai fazer aí. Ela quis dizer que foram muito caros. Não é isso? Ela quis dizer que foram muito caros. Aí você vai fazer assim, ó. Prestem atenção. Na letrinha A, você vai responder. Ela quis. Prestem bastante atenção. Leiam para responder, tá? Ela quis dizer que foram muito caros, tá certo? Que foram muito caros. Que foram muito caros. Olhos da cara quer dizer que foi muito caro. Quando eu digo, nossa, aqueles brinquedos me custaram os olhos da cara. Quer dizer que foi muito caro, né? Letrinha A, ajudei vocês responderem aí a letrinha A. E a letrinha B? Copie do primeiro quadrinho todos os artigos e classifique-os. Então, o que vocês irão fazerem aí, meus amores? Vocês vão copiarem. Eu vou apagar aqui os artigos definido e indefinido, que vocês já aprenderam, tá? Vocês vão copiarem, tá certo? Vão copiarem aí, meus amores, do primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho aí tem o quê? Ufa! O supermercado estava muito cheio. A fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. Aí tem também, e o que você trouxe pra mim, mamãe? Que eles perguntaram, mas vocês vão copiarem aí os artigos da primeira tirinha e vão fazer o quê? Vão classificar ele. Vão classificar. O que é classificar? Vão dizer se aquele artigo é definido ou indefinido. Por exemplo, vamos lá procurar os artigos na primeira tirinha. Nesse livro meu a letra é muito pequenininha, muito difícil para mim enxergar. Deixa eu pegar o livro de Vitória. Vamos lá. Vamos procurar aí os artigos. O primeiro artigo. Vamos lá? Ufa! O supermercado, esse O, ele é um artigo? Ele é um artigo que definido. Então, o que é que você vai fazer aí, meus amores? Vão fazerem aí na letra B. O, vão fazer maiúsculo. Aí vão colocar artigo, o quê? O O é um artigo definido ou indefinido? É um artigo definido. Definido. Artigo definido. E depois, vamos ver se tem mais artigos lá? Vamos? Nós temos também o quê? A fila do caixa interminável e o estacionamento insuportável. Temos outro artigo aí, meus amores. Nós temos o artigo A. Letrinha A, que é outro artigo. O A é um artigo definido ou indefinido? Também é um artigo A. Artigo definido. Definido. Entenderam, né? Classificar é você dizer se aquele artigo é definido ou indefinido. Respondi também a letra B para vocês. Ajudei aí. Vamos agora na letrinha C. A letra C está pedindo o quê? Copie do segundo quadrinho todos os artigos e escreva a que substantivos se referem. Vocês vão lá no segundo quadrinho e vão procurar todos os artigos aí que tem no segundo quadrinho. Vamos lá? No segundo quadrinho, você vai procurar. Vamos ver se tem aí. Nós temos aí, comprei umas balas. Então, já encontramos um artigo aí. Na letra, que letra é essa? Letra C. Já encontrei um artigo aí na letra C. Qual foi na letra C? Umas. A palavra umas é um artigo. Correto, meus amores? Refere-se ao substantivo o quê? Balas, porque, ó, comprei umas balas. Balas é um substantivo. Aí você vai fazer o quê aí? Umas, aí coloca refere-se ao quê? Ao substantivo balas. Ao substantivo balas. O substantivo não é balas? O que é substantivo? Substantivo é quando você nomeia seres, né? Tudo que é ser,
nós nomeamos, damos um nome. Então, é substantivo. Então, o substantivo aqui foi o quê? Balas. Vamos procurar mais artigo aí nesse segundo. Depois, nós temos o que aí? E um bolo de morango. Achamos mais um artigo. Meus amores. Também é um artigo. O que é que vocês vão fazer agora, na frente desse Refere-se, repete a palavra, refere-se ao substantivo o quê? O que foi? O que ela comprou aí? Bolo. Aí você coloca, refere-se a um substantivo, bolo. Vamos ver se tem mais artigo aí nesse segundo quadrinho. Depois nós temos aí, que me custaram os olhos da cara. Temos outro artigo, os. Os também é um artigo. O que é que você vai fazer? O artigo os refere-se, repete também, refere-se ao substantivo o quê? Ao substantivo olhos. Ela não disse refere-se ao substantivo olhos. Por quê? Me custaram os olhos. Então, o substantivo olhos. Aí você coloca, refere-se ao substantivo olhos. Ponto final. Ajudei vocês também na letra C. Também vão fazer o quê? A segunda questão. Só vou explicar aí o que é que vocês vão fazer na segunda questão. Já sabem o que é artigo definido e indefinido. Vou repetir. Artigo definido é o, a, os e as. Artigos indefinidos é o quê? É uma, uns e umas. Então, vamos lá. Segunda questão. Complete a tabela estabelecendo a concordância do artigo com o substantivo. Ou seja, ele tem que concordar. Eu não vou dizer aí, uma amiga concordou, uma amiga, nada a ver. Agora, um amigo concordou, amigo. Quando eu digo aí, por exemplo, nós temos o primeiro quadrinho aí que é artigo. Quais são os artigos? Você vai colocar todos os artigos aí que eu ensinei. O, as, umas, o e tá? Colocamos os artigos. Agora, substantivo. Ele tem que combinar com o substantivo. Aí nós temos carro, bolsas e livro. Então, o carro ou um carro combinou, concordou. Concordou com o substantivo carro. Então, você vai colocar aí no primeiro quadrinho, onde tem artigo, que é o primeiro quadrinho, você vai colocar o tracinho, que concordou com um carro ou um carro. E bolsas. Quais os artigos que concordam com bolsas? Concorda com bolsa, você vai colocar nesse quadrinho aqui, ó. Nesse quadrinho aqui de bolsas, aqui, ó, antes de bolsa, você vai colocar, pode ser as bolsas, pode ser umas bolsas, correto? E também livro. Qual é o artigo que concorda aí com livro? Pode ser o livro ou um livro. Aí você vai colocar aí, tá certo? Um livro. Deixa eu explicar a vocês, senão vocês vão fazerem aí nos quadrinhos tudo errado, né? Então, vamos lá. Vou explicar novamente esta segunda questão. Nós temos aqui o primeiro quadrinho, que está o quê? Artigo, correto, meus amores? Artigo. Nesse primeiro quadrinho onde tem artigo, nós temos aqui os quadradinhos, correto? Esses quadradinhos é onde você vai colocar os artigos para concordar com o substantivo. Depois de artigo vem o quê? Substantivo. Então, você vai ter que concordar com o substantivo. Nós temos o primeiro substantivo é o quê aí? Temos carro e depois temos bolsas, correto? Bolsas. E depois temos livro. Fiz quadrinho demais. Livros. Então, quem é que concorda aí com livro, com bolsa, com carro? Quais os artigos que concordam? Por exemplo, vamos lá? O artigo que concorda com carro, eu posso dizer a carro ou uma carro? Não, tem que concordar. Eu posso falar o carro ou um carro. Então, o artigo o e concordou. Agora, vamos lá para bolsas. Concordo com bolsa. O bolsa ou um bolsa? Não, não concordou. Tem que ser o que com bolsa? As, é um artigo as, ou umas.
que é o artigo umas, correto, meus amores? E com o livro? Qual é o artigo que concorda com o livro? O artigo que concorda com o livro pode ser um livro, pode ser um e também pode ser o, correto? Que é a letrinha O, que é um artigo, tem que concordar com o substantivo. Substantivo, carro, bolsas e livro. E também nós temos o outro lado, temos artigo, onde tem aqui também artigo. É o que vocês irão fazer para usar os artigos indefinidos. Vamos lá? E do outro lado nós temos substantivo, correto, meus amores? Substantivo. Vou fazer aqui porque só para uma explicação assim bem rápida para vocês entenderem, tá certo? Então, o que é que nós temos aí? Agora, o que é que vocês vão fazer? Artigo para concordar com celulares. Quais os artigos que concordam com celulares? Com certeza, pode ser os celulares ou o que mais? Pode ser uns celulares, correto? Agora, eu vou deixar vocês usar os artigos para a palavra cobra e para a palavra cesto. Quem é que concorda com aquela... Quais os artigos que concordam com a palavra cobra? Pode ser os cobras ou uns cobra. Vejam aí quais os artigos que vão concordar com o substantivo cobra. Com o substantivo cobra e com o substantivo cesto, tá certo, meus amores? Vamos agora para a terceira questão. Classifique os artigos destacados nas frases abaixo. Observe o modelo. Já está respondido aí a letra A para vocês verem como vocês irão fazer, tá certo? Então, nós temos aí, letra A, está respondida. A sala de Marina está muito... Aliás, a saia de Marina está muito curta. A é o quê? Um artigo definido. Então, o que é que você vai fazer aí? Artigo definido, feminino singular. Você vai fazer artigo definido. Vou escrever aqui como é que vocês vão fazerem, né? Já está até respondido, ó. Artigo definido, feminino singular. Porque a saia, claro que é feminino aí, a saia, né? Então, a é o artigo, aí você colocou aqui o quê? Ele colocou artigo definido, feminino singular. Por que singular? Porque se trata apenas de uma saia. Se fosse as saias, seria no plural, mas é singular a saia. Letra B. Os quadros foram vendidos por um excelente preço. Então, artigo definido. Os, né? Artigo definidos. Aí você coloca artigo definido e é masculino ou feminino essa palavra, os quadros. Se for masculino, coloca artigo definido masculino. É plural ou singular? Prestem atenção que aí é os. Aí é com vocês, não vou falar mais como é que vão fazer. Letra C. Fernando conheceu uns novos amigos na festa. Então, artigo, uns é o quê? Indefinido. Então, é artigo indefinido. Esse uns é masculino ou feminino? Uns. Se for masculino, se trata de uns aí. Se for masculino, você coloca artigo indefinido masculino. Está no plural ou no singular? E coloca plural, se for plural, se for singular, singular. E a quarta questão. Complete as frases com os artigos de acordo com a indicação entre parênteses. Então, nós temos letrinha A. Amigos de Mirella conquistaram ouro na categoria 100 metros rasos. Então, você vai colocar aí. Esse artigo aí, eles disseram aqui que é um artigo definido masculino plural, artigo definido masculino singular. Então, tanto ele tá aí no plural como no singular. Vai ser os e também o. Ajudei vocês nesse. Letra B. A Lana está com gripe muito forte. É um artigo indefinido, feminino singular. Qual é o artigo indefinido que você vai fazer aí? Ele é feminino, está no singular. Vejam aí, complete a frase. Letra C. Márcia e Mônica são
gêmeas mais simpática da escola. Então, esse artigo que vocês vão completar aí, essa frase da letra C, é um artigo definido, feminino e está no plural. Qual será o artigo? Será que é as? Será que é os? Ele é feminino, tá certo? Então, meus amores, essa aí é a atividade que vocês irão fazer dessa página, né, 114 de português. Vão me enviar a leitura e vão responder essas atividades. Vou mostrar também a outra atividade que vocês irão fazer na apostila. A atividade que vocês irão fazer na apostila de português é esta daqui. Só um momentinho, deixa eu procurar. Português. É só vocês ir vendo aí a página. Esta daqui. Atividade de português. Substantivo próprio e substantivo comum. Substantivo próprio e substantivo comum. Vocês vão escrever o nome de 5 objetos existentes em sua sala de aula. Lembre aí o que tinha de objeto na sala de aula. Substantivo, né? São substantivos. Tem nome, por exemplo, cadeiras. É um dos substantivos aí que vocês vão colocar. Quadro. O que mais tinha na sala de aula? Escrevam aí. E abaixo no segundo escreva 5 nomes próprios. 5 nomes próprios. Lembre, substantivos próprios. Próprios é o quê? Que começa com letra maiúscula. Que é nome de quê? De pessoas, nomes de países, nomes de cidades, né? Nome do animalzinho de vocês, do cachorrinho de vocês, pode ser. E abaixo, vocês vão escrever o quê? Recorte de jornais e revista, 4 substantivos próprios e 4 substantivos comuns. E vão colar aqui. Pesquisa aí em livros velhos que vocês têm, tá? Em revistas velhas, jornais velhos. E substantivos próprios, 4. 4 próprios e 4 comuns. Já sabe o que é substantivo próprio? Substantivo próprio são aqueles que começam com letra maiúsculas, correto? Nome de pessoas, nomes de cidades, nome de animaizinho que vocês deram aí o nome do animal, nome de países, tá certo? E comuns. Comuns é o quê? Quando você nomeia os seres da mesma espécie e começa com letra minúscula, tá certo? Então, essas são as atividades de português que vocês vão fazerem hoje na aula de português. Tchau, tchau, fiquem com Deus, me enviem a leitura, não deixa pra me enviar depois de amanhã não, tá certo? É hoje, não amanhã, tá? Boa sorte, meus amores. Qualquer dúvida é só entrar em contato que eu estou para explicar, tá certo? Quem vai estar comigo na aula online até daqui a pouco. Quem não vai estar até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Beijo. Já foi muito tempo essa aula. Tchau, tchau.